As respostas para esse mistério podem estar em decisões feitas antes da ponte ser construída. E o caminho para as pistas começa em 1956, na capital da nação. No auge da Guerra Fria, o presidente Eisenhower embarca em um dos maiores projetos de engenharia da história, construindo a estrada interestadual. O plano é construir 77 mil quilômetros de estrada para que as cidades possam ser rapidamente evacuadas se os russos jogarem uma bomba atômica. E nesse momento, ele começa essa campanha ambiciosa para construir um sistema de estradas. Chicago, Dallas, Baltimore, Miami. Um sistema eficiente de estradas interestaduais. Existem muitos rios, muitos vales e muitas montanhas. E não há como atravessar só com estrada. Você precisa de pontes para fechar distâncias. Se você quer construir uma ponte grande e sobre obstáculos grandes, o design necessário é a ponte de treliça. Pontes de treliça são umas das mais simples para construir numa situação ideal, quando você precisa de muitas pontes em pouquíssimo tempo. Elas parecem ser perfeitas para a rede gigantesca de Eisenhower, mas elas têm um problema. Uma falha de design que é a primeira pista do desastre da I-35. Em 1964, é a vez de Minneapolis de se juntar a uma das maiores redes de estrada do mundo. Mas antes, os engenheiros precisam construir uma ponte sobre o rio Mississippi. Eles escolhem uma ponte de treliça, uma estrutura de vigas e pilares de aço colocados numa série de triângulos. Os triângulos são estruturas muito estáveis. Então eles pegam triângulos e unem com parafusos para fazer a ponte no local. Um dos motivos da ponte de treliça fazer sentido aqui é que ela é uma ponte muito rígida. Então, se você tem um trânsito pesado aqui, 4 pistas de tráfego, você não quer uma ponte que se mexa muito embaixo disso. E uma ponte de treliça é uma estrutura muito rígida. Mas com toda essa força, esse design tem uma falha crucial. A maioria das pontes consegue suportar a perda de uma parte essencial, mas não uma ponte como essa. Quando a ponte é de treliça, você costuma ter 2 armações por todo o rio. Então, se uma falhar, a ponte inteira pode entrar em colapso. Num mundo perfeito, a I-35 seria construída com uma característica chamada redundância. Ou seja, no caso de uma treliça falhar, teriam outros apoios na ponte para impedir que ela desabasse. Mas a I-35 não tem isso. Ela só tem 2 treliças. E se uma delas falhar, a ponte inteira é destruída. Se você quebra uma parte da ponte, a estrutura inteira cai no efeito dominó. Uma estrutura grande sem um backup é um risco enorme. Uma lição aprendida da pior forma na Flórida. Miami. Uma nova passarela acaba de ser construída para conectar um campus à cidade. Está de pé há apenas 5 dias, quando o desastre acontece. Assim como a ponte I-35, o colapso é instantâneo e chocante. Mas essa não é a única semelhança. Uma pista explicando a destruição da ponte de Miami está no seu design. Os designers querem impressionar as pessoas com essa ponte. Então ela tem um padrão de zigue-zague assimétrico, o que é interessante de ver. Mas, na verdade, ela é uma ponte de treliça com seções triangulares, assim como a I-35. Mas foi construída com uma treliça. Se ela falhar, a ponte está comprometida. Está sendo construída ao lado da rua e de uma só vez. Então, numa noite só, ela será erguida, colocada e fixada. Um dia não tem ponte. E no outro dia, você já tem uma passarela.